Bom dia, irmãos e irmãs, paz e graça. Estou mais feliz hoje por conta de que a previsão até agora não está se cumprindo, né? Porque a previsão do tempo era de hoje um dia bem gelado e sem o sol, né? Então, o sol, cadê a Marlene? O sol não é enganoso, né? Esse sol é bênção, porque poderia ser, né, de fato, bastante mais complicado se ele não tivesse vindo. Então, louvado seja o Senhor, né? Vamos abrir o texto bíblico. Nós estamos desde janeiro, né, meditando exclusivamente no Evangelho. Marcos, nós estamos no capítulo 7. Aqueles que já começam de casa a nos acompanhar, sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Vamos juntos aqui na próxima hora meditar na palavra do Senhor, né? Então, Marcos, Evangelho, nós estamos refletindo, capítulo de número 7. A gente vai ler hoje do verso 24, na semana passada iniciamos o capítulo 7 e terminamos no verso 23, pegando um bloco completo. Hoje nós vamos concluir, permitindo Deus, a parte final, o segundo bloco. Ele narra nesse capítulo 7 duas curas, né, milagrosas, e a gente vai destacar aqui, pelo menos ao meu olhar, né, interpretativo desse texto, alguns destaques que quero compartilhar com vocês, tá? Como é do nosso hábito, cada um de nós poderá ler um ou dois versículos, conforme aí a sua escolha pessoal. Então, Marcos, a gente vai ler do verso 24, é a narrativa de duas curas, a gente vai seguir até o 37. Eu vou começar lendo dois versículos, depois os irmãos e irmãs continuem. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega de origem sírio-fenício e rogava que expelisse sua filha um demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se farem os filhos, porque não é bom roubar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Lá, porém, ele respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse: por causa dessa palavra, podem ir, o demônio já saiu de tua vida. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Cápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua e falou. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desenganadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém. Vamos mais uma vez orar, irmãos e irmãs, buscando a direção do Espírito Santo para, com entendimento e fé, acolhermos a palavra do Senhor. Pai, nesta bendita manhã, Senhor, nos colocamos na Tua presença, especialmente porque queremos ouvir a Tua voz, Senhor, com clareza, entendimento e humildade, recebemos, ó Pai, a Tua palavra. Que ela seja, ó Pai, alimento vivo, descido do céu, ó Deus, para o nosso sustento diário, Senhor, e que a cada dia, ó Pai, a nossa vida cristã, ó Pai, seja pautada de forma completa e perfeita, ó Deus, como o Teu propósito, a cada dia, ó Pai, possamos de fato ser moldados por Cristo no poder da Tua palavra, Senhor, do Teu Espírito Santo. Obrigado por esta hora, Senhor, pela liberdade de reflexão na Tua palavra. Oramos agradecidos em Jesus. Amém. Como nós bem conhecemos, irmãos e irmãs, e vocês também conhecem e creem, sabem assim, né? A promessa da salvação em Jesus
como promessa estendida a toda a humanidade, que a gente chama de uma promessa universal, de todos os tempos, antes, agora e até quando Deus permitir. Agora, a promessa que é feita por meio da aliança de Deus, envolve também, de alguma forma, isso sempre, né, entra aí a questão das doutrinas sobre a salvação. Há, por exemplo, né, na nossa tradição cristã, a doutrina do arminianismo, né, ou seja, geralmente os pentecostais, sobretudo, né, historicamente falando, os batistas, né, são arminianos. A palavra arminiano é de uma expressão de um líder antigo, né, Jacobs Arminius, que lá no século XVIII, né, numa discussão doutrinária, disse que o ser humano tem uma participação importante na sua salvação, ou seja, de Deus é o propósito de salvar, mas Deus não salva sozinho. O ser humano precisa decidir por essa salvação, né? Então isso é chamado de arminianismo. Na tradição protestante, ou aliás, a tradição presbiteriana, que é calvinista, é aquele tema que nós já trabalhamos tantas vezes aqui, né? Pelo menos nas quartas-feiras também. Nós cremos na doutrina da predestinação, ou seja, que nós não temos participação na salvação do Senhor. Aquela que nos alcançou, a gente chama de eleição. Deus, antes do nosso nascimento, determinou a nossa salvação em um tempo histórico, ou seja, em algum momento, vimos aqui a Marlene descrever, né? Vamos dizer que foram uns 20 anos atrás, né? Ou seja, no tempo em que ela estava no acampamento, num congresso, o Espírito Santo tocou no seu coração, num tempo histórico, ou seja, em algum momento, naquele fim de semana, a eleição de Deus na vida dela tornou-se o quê? Manifesta. Então já havia sido decretada, mas num tempo histórico de cada eleito, ela vai se manifestar, que a gente chama de conversão. Essa promessa da salvação, irmãos e irmãs, é feita a todos, mas não alcança a todos. Por que o senhor está dizendo isso a partir desse texto aqui? Porque ele vai nos inspirar a interpretar, por exemplo, um acontecido nesse texto que para alguns, por exemplo, ateus, Oscar Fer, que gostam de afirmar que Jesus, né, diferente do que nós cremos, Jesus cometeu alguns pecados. E aqui nesse texto, por exemplo, existe um clássico pecado supostamente cometido por Jesus. Então, se Jesus tornou-se pecador ou cometeu um pecado, logo ele não pode ser o nosso Salvador, tá? Então vou aqui para chamar a atenção de vocês para esse tema que é bastante, né, curioso, para abrir o filtro da vossa, né, aí reflexão comigo, tá? Vamos confirmando então pelo primeiro texto. Vamos abrir lá Isaías 53. Vamos fazer assim, como a gente sempre, né, usa do mesmo critério, distribuir os textos bíblicos, né? Vamos começando por ali. Presbítera Lilian, Isaías 53, lê os versos 4, 5 e 6 e depois o 12, tá? Isaías 53, versos 4, 5 e 6 e depois o 12. Mas fica tranquilo, depois, caso esqueça, eu vou lembrar. O Marcos, do lado, né, o esposo, João 1, 29, tá? João 1, 29. Manu, Marcos 10, 45. Aí mesmo o Evangelho de Marcos, né, que nós estamos lendo, Marcos 10, verso 45. Guilherme, Mateus 22, 1 e 2, 5, 9, 10 e 14. Fica tranquilo, depois eu te... Só lembra que você vai ler em Mateus 22, tá? Bina, Atos 2, 37 a 39. Atos 2, 37 a 39. Vera, Josué 2, 1 e 2. Josué 2, 1 e 2. Cleide, Mateus 15, 21, texto longo para você, viu? 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Denilson, Ruth 1, 16.
E depois Oscar Ferli, tem um meu também. Oscar Ferli, Jeremias 31 a 33, é um texto clássico. Jeremias 31 a 33. Presbítero Milton, Lucas 19, texto extraordinário, gente, magnífico esse texto. Lucas 19, 41 a 44. Leila, Marcos 6, de 1 a 6. Depois eu vou pedir para você, quer dizer, oportunamente eu vou pedir para cada um de vocês, tá? Marcos 6, de 1 a 6, tá bom? Todo mundo pegou, né? Olha só, Isaías 53, gente, é o texto clássico onde vai aparecer esse conjunto. A gente vai ler Isaías 53, João 1, 29 e vai ler Jeremias 31 a 33, tá bom? Então, vocês que estão em casa nos acompanhando, o conceito que a gente vai abordar aqui é: a mensagem, a promessa da salvação é para todos, no sentido de alcance, todos terão oportunidade. Ao mesmo tempo, nem todos serão salvos, né? Nós não temos dúvida disso, né? Houve um teólogo suíço, né, Calbart, que entrou nessa tese de que a salvação é universal, ou seja, no sentido de que no final todos serão salvos, mas, né, é uma doutrina que não encontrou muitos seguidores, porque a Bíblia claramente fala dos não salvos, do inferno, da perdição, daqueles que não estarão gozando da eternidade no Senhor, tá? Isaías 53, pode ler, Lília, 4 a 6, depois o versículo 12. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o buscávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha só, a mensagem que vai ser praticamente toda ela incorporada no ministério de Jesus, depois, sobretudo, na teologia paulina, que é quem vai construir o que nós chamamos de doutrina da salvação. O texto do 5 ao 6 é completo, diz: levou sobre si o peso das nossas iniquidades, né? Sofreu a morte que estava designada a nós. E no versículo 12, né, intercedeu em favor de muitos e não todos. Então, o alcance da promessa é para todos, mas nem todos serão salvos. Sobre o sacrifício feito por Cristo, porque ali antecipado a profecia sobre o sacrifício de Jesus, do servo sofredor, né? Ou seja, aquele que levaria sobre si o peso das nossas iniquidades. João vai dar um testemunho, pode ler Marcos, João 1, verso 29. No dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu amo esse texto de paixão. Então João Batista, aliás, seu primo, filho de Isabel e Zacarias, né, quando olha para Jesus, o reconhece como aquele que ele profetizava o tempo todo, dizendo: olha, após mim virá aquele que é muito mais poderoso do que eu, do qual eu, comparando, né, não sou digno de sequer me prostrado, desatar ali as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, quando Jesus olha, João Batista olha para Jesus e diz: olha, eis o Cordeiro de Deus. Portanto, a linguagem de Isaías que acabamos de ouvir, né, Cordeiro, da ideia de que aquele que vai oferecer a sua vida em sacrifício de muitos. Então João dá esse testemunho: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Portanto, não há dúvida de que a promessa em Jesus é uma promessa sacrificial e que é anunciada em todos os tempos a todos
ainda que não alcance a todos. Não porque ela é imperfeita ou parcial, porque existe aí o mistério que a gente sempre fala, né? O mistério de por que alguns rejeitam, tá? Em consonância a isso, o texto de Jeremias, que o irmão pode ler, Jeremias 31, Oscar, 31 a 33, pode ler. Isso, Jeremias 31, 31 a 33. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no interior, no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Então a ideia de que Deus estende essa promessa, ele fala concerto, mas na tradição Almeida atualizada diz aliança, né? Então na nova aliança, não mais conforme aquela que os pais anularam, porque dependiam, e aí que o conceito da teologia reformada, ou seja, presbiteriana, calvinista, encontra bastante força, né? Enquanto dependeu do esforço humano por meio do cumprimento da lei, né? O ser humano pecou e o ser humano não conseguiu ser fiel à promessa de cumprir a lei. Não conseguiu. Teve chance, não conseguiu. Então a lei, como Paulo vai dizer em Romanos 3, né? E em todas as suas cartas, a lei, ainda que perfeita, dependia de algo que é imperfeito, que é o ser humano. Então a nova aliança agora, Deus vai imprimir essa lei no nosso coração e haverá uma consciência interior. O Espírito Santo vai tocar em nosso coração, nos convencendo dela. Ocorre, Roberto, que vem sempre o mistério de que o Espírito Santo toca, ainda que preservando a nossa, de alguma forma, a nossa autonomia. Né? Polêmico, porque para os calvinistas, né, não preserva a autonomia, porque o Espírito Santo vai te convencer. Se você é um eleito, você não tem chance de negar a salvação. Né? Assim dizem os calvinistas. Os arminianos vão dizer, não, o Espírito Santo vai tocar respeitando a sua liberdade. Não é o tema aqui, mas eu quero dizer que então, só renovando, que a ideia da promessa é para todos, ainda que nem todos serão salvos. Marcos 10, 45, Manu, pode ler, confirma exatamente o que nós estamos colocando aqui, nessa ideia de que a palavra da salvação é para todos, ainda que nem todos serão salvos. Pode ler. Pois também o Filho do Homem não veio para se servir, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Ok. Então, de novo, mais um texto para dizer, o próprio Marcos dizendo que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, de novo, de muitos, não todos. Então, gente, não há dúvida de que haverá gente, não sabemos a quantidade e muito menos quem. A gente gosta de querer colocar nome, né? Fulano não vai, né? E às vezes a gente acha que fulano vai e não vai, né? Mateus 7 já diz com clareza que a gente não tem, né, essa lista, lá aquela famosa lista que eu gosto de brincar, a lista do vestibular, ainda não aparece quem passou, quem está fora. Não, essa lista de quem será salvo e quem não será, não está nas nossas mãos. Apocalipse 7 diz que o livro onde estão registrados os nomes, Marcos ali, dos salvos e eleitos, esse livro está nas mãos de quem? Do Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus de ter nas mãos, né, esse livro. E ali o nome que ele escreve, ninguém apaga. Ninguém pode colocar, porque não tem como você subornar. Escuta, põe o nome aí. O nome do fulano, põe aí. Ou então tira esse nome daí. Não, está nas mãos adequadas, né? O livro da vida de quem está tomando conta do registro ali, está na mão de quem? Do Cordeiro, que é aquele que morreu exatamente por causa dos nossos pecados. Morreu e ressuscitou. Onde o senhor quer chegar, pastor? Aqui, Mateus 22, quem estiver acompanhando também, você vai ler, Guilherme, por favor, versos 1 e 2, pode ler. De novo, entrou
Agora, 5, verso 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Verso 9. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Verso 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta por convidados. E agora o 14, presta atenção no 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Percebe? E o contexto ali, Roberto, é bastante curioso. Esse texto, essa parábola aparece também em Lucas, não em Marcos, mas aparece em Mateus e aparece em Lucas. E é chamada de a parábola do banquete. Jesus conta essa parábola para dizer assim: olha, o reino dos céus. Então, na linguagem de Jesus, do ministério de Jesus, muitas vezes é comum ele falar reino dos céus, o reino de Deus, tá? E o reino dos céus. O reino de Deus é que nesse mundo está presente o reino de Deus. O mundo não é o reino de Deus. Certo, Oscar? O senhor sabe disso, né? O mundo não é o reino de Deus, mas o mundo, ou no mundo, o reino de Deus se manifesta. Então, por exemplo, a igreja é um símbolo do reino de Deus. O testemunho da fé cristã, né, é um símbolo do reino de Deus. Curas, sinais, milagres, maravilhas, então são sinais do reino de Deus nesta terra. Mas Jesus também falou do quê? Do reino dos céus. Aí quando fala do reino dos céus, obviamente, não está mais presente essa ideia de mundo, e no mundo onde há, por exemplo, como João falou, o mundo que jaz no maligno. Então o reino celestial é o que nós reputamos como o reino de eternidade, a habitação celestial. Na parábola do banquete ele diz: no reino celestial muitos ficaram de fora. No reino celestial muitos ficaram de fora. Isso serve para a gente começar a perceber o contexto de Marcos 7, que Jesus está na região do Líbano. Ali Tiro e Sidom hoje é região do Líbano. Sidom, por exemplo, é a atual cidade Sur, inclusive patrimônio da Unesco, patrimônio da humanidade, que está ali na região do Grande Líbano, né? Ou da Grande Beirute. É uma cidade, né, atual. Biblicamente era a antiga Sidom, Tiro e Sidom. Então Jesus não está na circunvizinhança de Jerusalém, está ali aproximadamente 150 quilômetros, né, no Líbano de Jerusalém. Então ele está lidando com estrangeiros. Olha que coisa curiosa. Não é porque são os nossos, vamos pensar, todo o povo de Israel é fruto da promessa, o texto de Jeremias 31, a todo israelita será salvo, todo judeu seria salvo, porque é filho da promessa. Todo crente que foi batizado aqui, ou seja, todo batizado, todo que professou a sua fé, foi até a frente, né? Fez profissão de fé, aqui a gente chama, fez o catecúmenos, o curso de discipulado, aí veio à frente, Lília, atendeu ali a fala do pastor, né? Respondeu positivamente as perguntas que são feitas. Você renuncia o mal em toda a sua instância, seu poder, a sua estrutura, tudo mais, respeita a igreja, as doutrinas, tudo mais, beleza, batizado, professado. A pergunta é: está salvo? Não é? Quem de nós garante? Nós não sabemos. Então é importante dizer que, por conta do capítulo 7 de Mateus, há uma ironia que Jesus coloca, e por isso eu vou desconstruir aqui, pelo menos na forma que eu creio, né, a tese de alguns ateus que dizem que Jesus cometeu um pecado. E aqui, Guilherme, o capítulo 7, então, o pecado de xenofobia, tá? Xenofobia, que é o que? Discriminação e preconceito com outra raça, né? Ou com outro país, já que raça é uma só, é a raça humana. Então não tem raça diferente, é a raça humana. A gente fala de raça, mas na verdade é de etnia, né? De povos diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. Então, fato é que Jesus não comete aqui, Roberto, um pecado de xenofobia, porque ele está lidando ali com gregos, né? Ou com libaneses, com palestinos. Por quê?
qual o princípio, Milton, que impera aqui? Não importa se você é descendente de Israel, se você é judeu, ou se você é grego, se você é africano, alemão, brasileiro, argentino, boliviano, não importa. O princípio que se aplica para ser salvo é reconhecer Jesus como o quê? Como Salvador. E por que isso é importante? De acordo com o texto, Jesus está fora de Jerusalém, portanto, aliás, ele está fora da Galileia, está fora de Nazaré, diríamos assim, está fazendo que a missão transcultural, Guilherme. Ele está em outro lugar, noutra língua, noutro povo, noutra cultura, e no entanto faz aquilo que ele fez tantas vezes na sua própria terra. Entra numa casa, ou lidando com pessoas, entendeu? Manifesta o evangelho, anuncia o evangelho, cura, faz sinais e maravilhas. E há pessoas que aceitam e outras que não. Tá? Abra o texto, Atos, é a irmã Bina quem vai ler. Atos 2. Então, só para concluir o texto que o Guilherme leu. Então, no banquete, diz, Jesus fez o convite, né? Já que a mensagem foi, olha, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Muitos foram chamados para aquele banquete, para participar do banquete, que é uma metáfora, né? Ou seja, é uma figura de linguagem. E apesar do convite recebido, na última hora, não vou, ou seja, dando aquela ideia de que você escolhe se você quer ir ou não, se você quer ser salvo ou não, nessa linguagem popular, né? Bom, no entanto, na última hora, no dia que aconteceu o jantar, todos os convidados excusaram, e a mensagem diz, então agora vai, a gente diria assim, os judeus renegaram a mensagem, Jesus falou assim, ó, oportunidade vocês tiveram, então agora não quer, judeu não quer, libaneses, palestinos, árabes, árabes, sim, árabes, nossos irmãos argentinos que a gente brinca no futebol, argentinos, bolivianos, venezuelanos, ou seja, não importa, gente, não importa, o convite vai ser feito a toda a humanidade. A palavra de Deus diz que Cristo não voltará a resgatar a igreja, ou não voltará em glória, enquanto todos não tiverem ouvido a mensagem. Então todos terão oportunidade. Isaías 56, a palavra não volta vazia. Ela é anunciada para que encontre o quê? Um coração arrependido e reconheça Jesus como seu Senhor. Caso a palavra, tocando no coração, não convença do juízo do pecado da justiça, né? A pessoa então será condenada. E por quê? Teve oportunidade, mas por alguma razão não se prostrou diante, né, do reino de Deus, ou de Cristo Jesus, não reconheceu como Senhor. Portanto, outro texto para falar do que nós estamos falando aqui sobre esse mistério de virar a chave, ou seja, em algum momento a palavra foi pregada, a pessoa ouviu, Paulo fala em Romanos 10, né? Como ouvirão se não prega, não há quem pregue, então vai pregar. Como pregarão se não forem enviados? Então serão enviados, né? Como crerão, né? Então ele vai falando, criando um trocadilho de palavras para dizer, olha, a palavra então vem pelo ouvir, né? E ouvir da palavra de Deus. Com o coração se crê, com a boca se professa. Eu sou Jesus e eu reconheço como meu Senhor. Sem isso, né? Não importa qual o seu sobrenome, não importa qual a sua cultura, não importa qual a sua língua, reconhecer Jesus é o princípio básico do reino celestial. Tá? Atos 2, 37, 39. Desculpa, o senhor tinha pedido a palavra? Pode falar. Eu queria dizer, né, que chamar a mulher de cachorrinho é pesado, né? Realmente seria um preconceito. Jesus utiliza uma metáfora, daqui a pouco a gente vai voltar a ela, né? Por que Jesus proferiu isso? Aliás, se a gente for ler a mesma passagem, a gente vai ler a mesma passagem que é a Cleide quem vai ler. Para mim, Cleide, a descrição do mesmo episódio em Mateus é mais pesado ainda. Parece que Marcos dá uma aliviada, né? Ele é mais breve. A construção literária em Mateus é mais recheada de sentidos. Diz que, bom, a gente vai ouvir daqui a pouco, tá? Antes disso eu quero chegar,
Então, será mesmo que Jesus cometeu um pecado de xenofobia? Né? Daqui a pouco a gente vai voltar a esse tema, até porque o Oscar está provocando, assim, é muito pesado chamar, né, um libanês, né, um palestino, um boliviano, um argentino, um venezuelano, né, de cachorro, né, ou disso, daquilo outro, é muito pesado. Mas será mesmo que Jesus, né, tinha essa intenção? Vou deixar em suspenso aí, vocês que estão acompanhando de casa, quem está em casa, o Claudinei, o Cláudio Lísias, né? Bina, pode ler, por favor, Atos 2, 37 a 39. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Gol. Um texto completo, maravilhoso. Palavra pregada na autoridade do Espírito Santo, porque Pedro tinha, né, juntamente com os demais apóstolos e aquelas 120 pessoas, tinha acabado de receber, né, a efusão do Espírito, tirando todo o medo, né, toda a angústia, toda a solidão. Afinal de contas, havia ali o vácuo aberto da ausência de Jesus, que já havia ressuscitado. Então o mestre não estava mais presente fisicamente com eles. Então o Espírito Santo vem, desce sobre todos, dá autoridade, dá poder, dá unção. Pedro sai, prega a palavra encontra coração, até porque a expressão usada ali é um coração compungido, que não é muito comum no português, ou seja, um coração foi tocado emocionalmente, houve ali um sentimento, houve ali um momento em que, né, a palavra grega ali é metanoia, ou seja, houve uma mudança de mente, traduzido como popularmente, ou conversão ou arrependimento. Portanto, muitos se converteram depois da palavra. O texto ainda diz, olha, reconhecer Jesus Cristo como Senhor, receber o dom do Espírito Santo, e ainda há muitos outros, não todos, há muitos outros ainda a receberem a mesma graça, serem inclusos na mesma promessa, mas não diz todos. Então é importante reconhecer. Então ali quem que tinha? Né? De acordo com o contexto de Atos 2, tá? Tinha várias culturas representadas. Persa, medo, né? Ali gregos, palestinos, judeus, ou seja, haviam muitos. Hoje nós diríamos muitas nações representadas, a mesma palavra foi pregada e pessoas se converteram. Então o princípio, irmãos, para acolher a mensagem, a boa nova de salvação, é o que? É esse mistério do coração que acolhe, e outros que também continua misterioso, outros não acolhem, tá? Bom, dito isso, nós podemos estreitar aqui então o contexto. Então, o texto base da nossa reflexão é Marcos 7. Voltando para lá. Então, Marcos 7, aí Cleide, já prepara o texto para a gente ouvir a versão de acordo com Mateus. Então, Marcos 7, nós temos ali Jesus, verso 24, né? Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Então, Jesus sai da sua região comum de ministério popular, Nazaré, Galileia, Cafarnaum, Tiberíades, ou seja, um pouco de campo, um pouco de mar, né? De rio, aquele espaço de carpinteiros, aquele espaço de serviço, trabalhadores braçais, de pescadores. Jesus sai daquele espaço comum e vai para uma outra cultura, uma outra região, onde tem a palavra Decápolis ali no texto seguinte, vai dizer, olha, as 10 cidades, ou seja, vamos pensar assim, o ABC completo aqui, o ABC completo, quantas cidades? São 13, né? 7 cidades, né? Então tem nordestino, tem cacilandense, mato-grossense, sul-mato-grossense, tem mineiro, mineiro é que nem pão de queijo, é uma exportação mundial, né? Está em todo lugar, ou seja, então há várias culturas representadas. Jesus sai do seu lugar comum e vai para um lugar populoso, geralmente não, aqui especialmente, uma outra cultura, uma outra língua, Tiro e Sidom. Ele entra numa casa,
tá? No texto que a gente vai ler comparado agora, ele não entra numa casa, está andando pelo caminho. Pode ler, Cleide, por favor. O comparativo para esse é Mateus 15, 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, invocaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado a ser umas ovelhas perdidas na casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Extraordinário. Sabe o que se trata? Qual que é o estilo literário aqui, Oscar? Ironia. Por quê? Porque os judeus, e Jesus é judeu, os judeus se achavam tanto que eram o povo, entendeu? Que eles discriminavam qualquer outra cultura. Discriminavam romanos, claro, por razões óbvias, mas discriminavam palestinos, árabes, gregos, todos que não fossem judeus eram discriminados. Aí praticava-se xenofobia culturalmente. Para eles, samaritanos eram o quê? Cães, cachorros. Então Jesus usa aqui, Milton, um estilo literário para dizer o seguinte: olha que ironia, eu fui enviado para as ovelhas de Israel, mas o princípio é o mesmo, mas as ovelhas de Israel descaradamente vem negando. Já fiz de tudo para que elas se convençam de que eu sou o Messias, eles desdenham. Então, já que vocês desdenham, se vocês não querem, há quem quer. E Jesus ironiza e faz o quê? Vai atrás de quem? De árabes, palestinos, gregos. Portanto, todas as culturas que eram odiadas, consideradas como cães para os judeus arrogantes, pelo menos naquele período, não é de agora, tá? Jesus ironiza deles, entendeu? E vai atrás. Não está cumprindo aqui a parábola do banquete? Preparei para vocês receberam o convite, honrosamente, um convite, Manu, personalizado. E na última hora, com tudo pronto, vocês simplesmente desdenham e falam: não vou, eu vou me casar, eu comprei um carro novo, fim de semana vou testar, agora estou de moto, maravilha, não vou, né? Tudo bem, vocês não querem? Ah, quem quer? Sai pelos becos, estradas da vida, os desdenhados, os perdidos, né? Os doentes, e anuncia-lhes, eles terão oportunidade, e eles vêm, participam do banquete. Então, que me desculpe, né, Richard Dawkins, que você conhece, que me desculpe, por exemplo, quem escreveu o teólogo anglicano, John Rick, a metáfora do Deus encarnado, é ele quem vai atribuir, ó, esse aqui, se vocês cristãos dizem, olha que ele era cristão, né? Vocês calvinistas dizem que Jesus não cometeu um pecado, então vocês estão equivocados, porque aqui está um pecado. Qual é o pecado? O pecado da xenofobia. Não, Jesus não comete o pecado de xenofobia. Por quê? Porque ele usa aqui um recurso literário da ironia. Eu fui enviado para as ovelhas de Israel, e no entanto elas me rejeitaram. Agora, o meu ministério não se limita a pregar às ovelhas de Israel, mas a todos quantos, o quê? Ouvirem. Olha que coisa linda. Aliás, um texto que precisa ser lido nesse exato momento, que é o texto que o irmão vai ler. Vou pedir para todos vocês encontrarem o texto. Abra comigo, o Milton vai ler, mas eu queria que você encontrasse o texto. Se você não conhece, grife, ou pelo menos grave na memória, porque esse texto, Lucas 19, 41 a 44. Pode ler, irmão. Eu vou esperar todos acharem, né? Lucas 19, 41 a 44. No mesmo contexto, sobre o privilégio de Jesus estabelecer como prioridade os próprios judeus, a sua própria nação.
né? E no entanto, o que fez a nação? Pode ler. Quando ia chegando dentro da cidade, chorou e dizia: há se conheceres por ti mesmo ainda hoje, que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão que te pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Olha só, gente, duas coisas que se destacam aí, Roberto. Primeira, Jesus, vamos imaginar a cena, quando você está indo num lugar alto, e você pode contemplar o vale. Então Jesus está, o contexto ali posterior é a entrada de Jesus em Jerusalém. Vocês sabem que Jesus vai entrar em Jerusalém para morrer, que é a chamada Semana Pascal. Ele entra em Jerusalém e vai direto para o templo. O que ele faz no templo quando ele entra? Né? Quebra tudo. Mas ele diz: olha, vocês transformaram a minha casa, né, que é casa de oração, o que? Em um covil de salteadores. Perderam totalmente a noção do que é aliança com Deus, o propósito da fé judaica. Estava tudo pervertido. Então ele entra e quebra tudo. Mas antes de entrar em Jerusalém, a cena que Lucas narra, Lilian, é essa. Ele chega, contempla a cidade e chora. Há um hino maravilhoso no nosso cenário que diz isso, né? Ele chega, né, e ao olhar a cidade, ele chora. Então Jesus não chorou apenas quando cai em gincana, né? Quando é que Jesus chorou? Quando Lázaro morreu, amigo. Não. Aqui esse choro, Cleide, é um choro de decepção, de frustração, Oscar, que ele foi enviado para as ovelhas de Israel, e no entanto, a sua própria nação, ele vai dizer que o profeta não tem honra na sua casa. Mas quem é isso? Isso aí é o filho de Zé, é o carpinteiro. Isso aí, não, mas Jesus, não, né? O tempo todo desdenhavam de Jesus a sua própria casa de sangue, os seus compatriotas, os oficiais da religião. Vocês sabem o que os fariseus, escribas fizeram com Jesus o tempo todo. O texto que a irmã vai ler daqui a pouco vai nos lembrar isso, entendeu? Então não se trata de um pecado de xenofobia, não. Ele entra na casa de gente estrangeira, no caso dessa mulher, Cirofenícia, uma grega. Mas não são adoradores de deuses estranhos, mas eram até aquele momento. Então nós temos muitas vezes preconceitos por conta do quê? Do tom de pele, do sotaque. Mas isso aí é africano. Então são os deuses, como um pastor aí conhecido, que também é deputado, né? Falou que os pretos sofrem por quê? Porque eles são adoradores do quê? Dos deuses, né, estranhos. A gente já ouviu várias pregações sobre isso. Que a África sofre por causa do quê? Que ela adora o quê? Os deuses ocultos, o ocultismo. Será que teve a oportunidade de fato de conhecer Jesus? Quantos de nós vamos evangelizar na África? Quantas vezes o mundo cristão colocou a África como o quê? Alvo da missão de Deus. Colocou como alvo do quê? Da colonização. Foi lá tirar o quê? Tirar o dinheiro. Bélgica, França, Inglaterra, Portugal. Foi tirar o quê? Tirar as pessoas para servir de escravas aqui e o ouro. Mas levar Jesus, como fizeram com os Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália. Porque é um povo, vamos levar, né, a etiqueta da Inglaterra, do Império Inglês para Nova Zelândia, né? Vamos levar para a Austrália, vamos levar para os Estados Unidos, a Nova Inglaterra. É o destino manifesto, né? Mas os pretos são adoradores de deuses ocultos? Puro preconceito. Então Jesus, Oscar, ironiza dessa xenofobia judaica e diz o seguinte: olha, todos quantos ouvirem Atos 2 e se converterem, reconhecerem Jesus como seu Senhor, não importa o sotaque que tem, a cor que tem, não importa como vive, e nem como viveu até aquele momento, se foi espírita, se foi do candomblé, não importa onde tenha sido, reconhecendo Jesus como seu Senhor, ali começa o que? A mudança de chave, a metanoia, a mudança de vida. Então aqui, já terminando, né, para a gente entrar nesse afunilamento, né?
E para não dizer os tantos textos que a gente vai ler agora, né? A parte final, os tantos estrangeiros que entraram na história do quê? Da tradição judaica. Então Jesus cometeu xenofobia? É evidente que não. Todo o Antigo Testamento está resumido numa junção de muitas raças que vão se fundir em torno do quê? Da aliança. Pode ler, Vera, por favor, Josué 2, 1 e 2. Cetim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente com espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e puseram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqueles homens, os filhos de Israel, para espiar a terra. Ok, bom, então Raabe, estrangeira, não era ainda, não usava ainda a expressão Israel, né, o judia, porque não havia sido ainda constituído o povo, mas ela não era, por exemplo, né, da descendência abraâmica, o escolhido de Deus, né, a partir de Abraão. Então ela não era ainda da família, né, do que seria mais tarde os judeus. E no entanto ela foi incorporada pela fé. Hebreus 11 vai dizer: pela fé Raabe acolheu os espias. Da genealogia de Raabe vai nascer o próprio Jesus. Estrangeira, mas teve a oportunidade, Leila, pulou dentro. Eu quero, aceito, eu quero estar aqui. Fé. Hebreus 11 vai colocá-la como que uma das heroínas da fé. Tendo a oportunidade, pula dentro. Aceito. Quero estar junto. Bom, Ruth, quem vai ler Ruth? Denilson. Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousareis eu e o teu povo e o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde tu fores eu vou. Ou seja, o Deus de Israel agora, referendado na figura de Noemi, que era a sogra de Ruth, né? O testemunho da fé dessa mulher vai fazer o quê? Impactar uma das suas noras, que era o quê? Moabita, estrangeira. Tanto que a outra escolheu o quê? Não, a órfã voltou para casa. Não quero esse Deus, não quero esse povo, não, vou ficar aqui. Ruth não, estrangeira, tem a oportunidade, pá, cola, o seu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. Portanto, gente, muitos, quais são esses muitos? Os que passam pelo mistério da fé no coração que foi acolhida. Então não tem a ver com a raça, a cor dos olhos, um sotaque, a cultura, não tem a ver nem mesmo com religião, no sentido de que, olha, muitos aqui na igreja estão garantidos. Não se trata de ser garantia porque é religioso. Os judeus eram religiosos e todos, de alguma forma, desdenharam da mensagem de Jesus, e Jesus não perdeu tempo com eles. Vocês não querem quem quer. Moisés casou com uma africana, chamada ali no caso descrito como Cuxita. Cuxi foi um império, chegou a ser um império, teve inclusive um faraó egípcio, né, na história. Cuxi então era alguém da região desértica da África. José casou-se com uma egípcia. Salomão é filho de uma estrangeira, Batseba. Percebe? Então, gente, desde toda a construção judaica mostra que não tem a ver com raça, não tem a ver com um tipo de pessoas, não tem a ver com o quê? Com um coração misteriosamente, Marcos, aberto para a recepção do quê? Da palavra de Deus. Tá? Marcos, para terminar, capítulo 6, para fechar aí, ou seja, vamos comparar o estrangeiro ouvindo a palavra e o judeu ouvindo a palavra. O que faz o judeu, o que faz o estrangeiro? É importante dizer, gente, houve judeus que se converteram, até porque, claro, né, a maioria que se converteu no ministério de Jesus era judia.
que eu estou enfatizando é que o fato de ser judeu não é garantia de salvação. Muitos judeus se converteram, aliás, os 12 apóstolos, todos judeus. Um se perde, mas 11. Pedro, que faz essa pregação maravilhosa e muitos se convertem, é judeu. Então não estou aqui desdenhando do conceito de ser judeu. Não. Muitos judeus que eram o povo escolhido, muitos não aceitaram. Nem todo estrangeiro aceitou. Os gerazenos, nós já falamos aqui alguns capítulos antes, né? Também uma região estrangeira. Jesus foi lá, Jesus foi botado para correr, fez um milagre também lá. Libertou uma pessoa possessa. Aí os gerazenos falaram: não, manda esse cara embora, manda, vai, vaza. Jogou o espírito, né, que estava naquela pessoa, né? O demônio estava naquela pessoa. Jesus atirou nos porcos. Eles viviam dos porcos. Literalmente era um meio de vida. Não gostaram, mandaram embora. Acabou com o comércio deles, manda embora esse cara daqui. Ou seja, estrangeiros, e no entanto não quiseram. Então, gente, não há aqui um padrão para dizer, né, que tem que ter um tipo de cor, um tipo de sotaque, sobrenome. Não, o padrão é um só. Aquele que no seu coração se converter, reconhecer Jesus como seu Senhor, pronto, ele será salvo. Portanto, será o quê? Morador ou habitante do quê? Do reino celestial. É disso que Jesus está falando. Tá? O último texto, Marcos capítulo 6, de 1 a 6, pode ler, irmã, e a gente termina com ele. Jesus retira-se para Nazaré, e partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, então seus parentes, e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirando da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Isso serve para a gente pensar sempre a nossa família de sangue, né? Então, se tem alguém que te conhece, se você é uma pessoa boa, honesta, se você dá testemunho de fato da sua fé em Cristo, obviamente, em casa, as pessoas mais próximas de você sabem quem é você. E aí você não é aqui um impostor, não. Você de fato é crente. O que você vive aqui, você vive na sua casa. E apesar ou a despeito de toda a sua fé e o seu testemunho vivido constantemente entre os seus, não foi suficiente, por exemplo, para convencer alguém acerca de Jesus. Tá? Então, não tem a ver ali com o fato de Jesus, né, não ter moral, como a gente fala, esse fulano é um impostor, é um hipócrita, dá uma de santo na igreja, mas em casa, misericórdia, né? Não se trata disso, nem sempre se trata disso. No caso de Jesus, principalmente, não se trata disso. Do que se trata então, pastor? Apesar dos sinais, maravilhas, milagres que ele fez dentro da sua própria terra, Nazaré, a maioria não creu. Mas isso aí não é o carpinteiro, né? Em casa, apesar do seu testemunho, de repente o filho seu te respeita como pai, como mãe, como cristão, mas não segue a sua fé, não segue o seu Deus. Então, gente, isso é comum, infelizmente é comum. A gente quer que, né, pelo testemunho, a gente quer que todos sejam salvos, mas aí passa pelo mistério. No caso dos arminianos, daqueles que aceitam e daqueles que não aceitam. No caso dos presbiterianos, daqueles que foram eleitos ou predestinados, daqueles que não foram. Mas fato é, a mensagem é para todos, mas nem todos irão, por alguma razão, nem todos irão acolher. Gente, há só um último texto que eu reservei aqui, que a gente não leu ainda, a gente tem ainda 3 minutinhos. Alguém quer reagir, quer compartilhar sobre isso? Né? Então, qual a intenção desse texto em Marcos 7 que a gente encontra, né? Para a gente voltar a essa cena bíblica, né? Voltar ao local da fonte primária, né?
e perceber que não há na agenda da igreja, não deve haver na agenda da igreja preconceito com o histórico passado de ninguém, né? Seja ele pessoa com uma vida totalmente desregrada, seja ele mesmo alguém que é do candomblé, que a gente respeita, né? Mas já que nós somos cristãos e o país permite liberdade de culto, inclusive de doutrina, né? Apesar de respeitarmos, né, as pessoas que praticam religião francesa, no caso o espiritismo kardecista, ou mesmo do candomblé, a gente respeita, né, essas manifestações religiosas, mas por sermos cristãos acreditamos que, né, o que nós pregamos como salvação da alma e reino celestial, né, há uma particularidade no cristianismo. E eu falo na faculdade, por exemplo, no seminário. A perspectiva da salvação como tem no cristianismo é única. Nenhuma outra religião trabalha com a ideia de uma eternidade celestial. Nenhuma outra. Todas elas falam de salvação. Até mesmo o espiritismo. Só que com um canal do quê? A ideia de salvação é de quê? Melhoramento da alma nas reencarnações que tiver. Mas não fala de uma vida celestial. O candomblé, idem, né? O judaísmo não tem. O judaísmo não acredita, o judeu não acredita em vida eterna. Não está na teologia, né? Não está na Torá, não está nos seus escritos, né? De alguma forma os muçulmanos falam, né, de uma eternidade com Alá, né? Talvez ali uma certa proximidade, mas o que vai encontrar lá é o que nos assusta, né? O maior prêmio para um muçulmano quando chegar no céu é encontrar 70 virgens. Percebe que esse tipo de céu não tem, né? Até na terra daria trabalho, você imagina 70, né? No céu então não faz sentido. Jesus falou que no céu não se casa nem se dá em casamento, ou seja, não é essa relação que a gente tem, né, de sociedade na terra. Então percebe? Então nessa perspectiva o cristianismo é único. Qual que é a bênção máxima anunciada no cristianismo? É a vida eterna com Deus. Então não é aqui, tá? Então nesse ponto a gente pode dizer, com todo respeito às outras matrizes religiosas, né, sem preconceito, ainda que a gente as respeite, né, o que nós oferecemos e cremos como cristão é que para conquistar essa graça é preciso reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e nem todos reconhecem. Último texto, Marcos 3, esse texto acho que eu não distribuí, a gente termina lendo Marcos 3, tá? Retomando lá para falar no capítulo 7, né? Então, retomando no contexto, para falar Marcos no capítulo 3, que apesar de Jesus ter anunciado, tantos outros, né, que privilegiadamente, né? Aliás, Oscar, já que o senhor tinha interpelado antes, lembrando aqui, até a Bíblia Almeida, quando, por exemplo, você sabe que nos textos originais, nos manuscritos, não tem, bom, primeiro que não tem capítulo, não tem versículo, né? Pergaminhos eram escritos sequenciais, né? Não tinha essa separação. Isso aqui é fruto de quê? De uma sociedade bíblica que organiza para ficar fácil a leitura. Aí ela vai, para te facilitar a vida, às vezes piorar, né? Ela coloca os títulos, mas quando narra, por exemplo, na Bíblia Almeida, quando coloca ali o trecho da parábola do samaritano, ela acrescenta um bom samaritano. Os exegetas, os estudiosos bíblicos, ficam assim, horrorizados com isso. Porque por que colocar ali a parábola do bom samaritano? Não tem que dizer a parábola do bom samaritano, é a parábola do samaritano. Por quê? Ela incorpora a própria cultura xenófoba, quando diz, né, que samaritano não presta. Escapou um, por isso ela vai colocar a parábola do bom samaritano, porque não tem samaritano bom. Mas se aquele fez uma coisa boa, então ele é o bom samaritano. Percebe de onde vem o contexto? Tá? Ironicamente, na parábola do samaritano, passa um judeu, sacerdote, e não atende aquela pessoa que precisa de ajuda. Passa um outro, entendeu? Também judeu, levita, não atende. E aí passa o que é fruto do nosso ódio, né? Xenofobia.
passa ali, quem a gente desqualifica e vai e faz o que tinha que fazer, né? E aí Jesus fala, quem desce justificado? Esse aí, por quê? Então é no coração, é a atitude de reconhecer ali o Evangelho de Jesus como o princípio fundamental e exclusivo para o reino de Deus. Pode falar, meu irmão. Aí foi criado o mimimi, né? Daí nasceu o mimimi. Exatamente. Daí nasceu o mimimi. Na nossa época não tinha isso. Há 30 anos atrás isso não existia. Isso em que sentido você fala? É em sentido de preconceito desse mimimi de hoje. Hoje ninguém pode falar nada porque estão condenando todo mundo. É incrível, é terrível isso. Não, mas no passado havia preconceito também. Mas não com a intensidade que tem hoje. Mas mesmo havendo, tinha um respeito mútuo ainda, né? Hoje nesse respeito tem mais. Essa semana eu contei na faculdade, acho que eu contei aqui também, se não contei, me desculpe contar de novo, né? O livro um dos livros lá da década de 90, do pastor Ricardo Gondim, e o livro é Proibido, né? E ele foi pastor da Assembleia de Deus lá, Assembleia de Deus tradicional, durante muito tempo, né? E aí depois se escandalizou com o radicalismo que muitas vezes os pastores agem, né, naquela denominação. Radicalismo tem em todo lugar, né? Mas naquela o motivou inclusive até escrever um livro. Nesse livro ele narra os absurdos que se faz em nome de uma pureza religiosa, de uma pureza espiritual. Então lá ele conta um determinado pastor estava num dia de semana à tarde dirigindo uma reunião de oração, né? De repente ele recebe um bilhete, uma irmã da igreja chegou e entregou para ele um bilhete. Aí ele leu o bilhete, pediu para uma irmã substituí-lo ali, naquela atividade de reunião de oração, e aí ele saiu, ficou uns 15 minutos fora, voltou, aí voltou, retomou a direção da reunião de oração. Daí um tempo, uma meia hora depois, aparece outra pessoa correndo, desesperada, e entregou outro bilhete para ele, né? Aí o bilhete dizia, corre na tua casa. E ele correu em casa, a filha dele, adolescente, tinha jogado álcool no corpo e ateado fogo, né? Bom, o primeiro bilhete, o que dizia? A mãe, a esposa do pastor, no caso, a mãe da menina, a esposa do pastor. Meu bem, a fulana fala o nome, né? Vamos dizer a minha filha, para não falar a filha dos outros. A Mariana cortou a franja. Ele deixa a reunião de oração, vai em casa, dá uma pisa na menina, volta para a igreja e retoma a reunião de oração. O segundo bilhete foi, né, olha, como reação daquilo que ela fez, né, jogou álcool no corpo e meteu fogo, né? Então, aonde a religião nos leva, né? A ideia de que a pureza está na prática religiosa ou num coração de fato, né? Então, esses absurdos, né, eles sempre existiram. Hoje a internet facilita, né? Então hoje alguém que quer cumprir a lei, alguém que quer ser honesto, mimimi. Do outro de cá, alguém que quer ser o que ele quer ser, né? Então assim, de fato está ficando difícil, complicado. E a nossa função é, quando retoma para o texto, perceber que não há aqui essa ideia de que é só judeu que tem que ser salvo, ou no nosso caso, só o crente evangélico que será salvo. A gente tem, e sempre teve, e aí no passado era mais grave do que hoje. A gente ouve as histórias dos mineiros, talvez vocês já ouviram falar. A região do sul de Minas foi muito forte a briga entre católicos e evangélicos, né? Os católicos jogavam pedra, né, na igreja evangélica, né? Há casos de igrejas que foram queimadas. Bom, hoje ainda existe o preconceito entre evangélicos e católicos. Existe preconceito entre tradicionais e pentecostais. Então, Milton, está na nossa alma ter preconceito contra as pessoas. Está na nossa alma, né? Tem pai que tem preconceito do filho porque o filho não é convertido, né? Ele é mais... Aí já o outro que é convertido, tem dois filhos, um é crente e o outro não é, né? Ele pisa mais no outro que não... Sabe? Então, às vezes você não percebe isso, mas, né, age com esse tipo de critério, né? Então, precisamos sempre nos policiar para não achar que, né, a nossa atitude, por ser de um religioso, né, ela deve prevalecer, né?
deve ter vantagem. E não deve ter vantagem. Né? A gente tem que prevalecer sempre o quê? Da pureza do Evangelho, né? E não da religião, não da nossa forma de interpretar o Evangelho. Tá? Marcos 3, prometo, já falei demais, passamos 7 minutos. Marcos 3, de 1 a 6. De novo, olha só, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Olha no que estavam preocupados os judeus, né? A fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados, né, fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, olha quem? Os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, ou contra Jesus, né, em como lhe tirariam a vida. Ou seja, era uma coisa tão enraizada que chamar samaritano ou cirofenício, né, de cão era a coisa mais simples, né? Mais simples de fazer. Conspiraram para tirar a vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus anunciava o reino de Deus. Não ia chamar um samaritano de cão miserável? Né? Então, em que contexto, gente, nós entendemos o texto de Mateus 7 aqui, de entrar na casa de um grego, mas olha, os teus discípulos estão andando com gente que, enche o caneco, tem umas pessoas de má companhia, pessoas mal vistas na sociedade. Jesus quebra a perna deles, ele fala assim: os sãos não precisam de médico. Né? Então, gente, a quem é endereçado o Evangelho? A um coração que reconhece Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Tem crente aqui dentro que vai ser salvo, vai para o céu, o reino celestial. Tem crente aqui dentro que não vai. Isso é Mateus 7. Tem lá fora gente que a gente acha que é perdido, vai ser salvo. E tem lá fora gente que é perdido e não será salvo. Então, qual que é o padrão? O padrão é o mistério do coração que reconhece a Cristo como seu Senhor. Às vezes, Jesus usa a metáfora, né, do joio e do trigo. Às vezes a gente confunde religião com, de fato, coração convertido. É muito comum a gente confundir religião, prática religiosa, com coração convertido, né? Muitos naquele dia vão de me dizer: mas Senhor, em teu nome fizemos milagres, sinais, maravilhas. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Né? Então, assim, ter sempre esse cuidado de que, né, a mensagem do Evangelho não olha coração, aliás, não olha cor dos olhos, não olha sotaque, não olha tom de pele e não olha o histórico. Se fosse para olhar histórico, Saulo não teria se convertido. Concordam comigo? Né? O soldado romano, quando Pedro e João estão presos, aliás, Paulo e Silas, melhor dizendo, soldado romano, toda a sua casa vai ser convertida, né? Soldado romano, imagina quantas pessoas um soldado romano tirava a vida. A maldade era muito comum, até hoje está acontecendo na Ucrânia. Quando uma nação poderosa invade uma outra e subjuga, domina, era muito comum os homens, infelizmente, estuprarem as mulheres. Até hoje está acontecendo na Ucrânia. É para desmoralizar, inclusive, a nação que você está dominando. Porque as pessoas surtam quando escutam que isso está acontecendo. Então era uma prática. Então, para se fosse levar em consideração um romano servindo de soldado em Jerusalém, ou seja, invasor de terra, espada, força, dominação. Então, Jesus, aliás, né, Paulo e Silas jamais teriam entrado na casa daquele soldado romano, centurião, e teria, por exemplo, pregado o Evangelho ali. E a Bíblia diz que todos se converteram, todos foram batizados, percebe? Então não importa o histórico de uma pessoa até o momento em que ela conheceu Jesus, não importa o tom de pele, não importa o sotaque, o que importa, gente? Um coração compungido, Deus o quê? Jamais, né, rejeitado. Amém? Amém? Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo de meditação na Tua Palavra, de reflexão, a Deus, no Teu Evangelho.
Obrigado, ó Pai, porque temos aprendido e compreendido, ó Pai, o teu recado santo para cada um de nós. Permita-nos, Pai, em nome de Jesus e na força do teu poder, colocar em prática, Senhor, para que a nossa vida seja sempre um testemunho vivo da tua palavra transformadora. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da tua graça e do teu santo cuidado. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e a vocês que nos acompanharam de casa, Deus também os abençoe grandemente. Está terminado.